Olá, aqui é professor Pinheiro. Vamos dar continuidade então à abordagem da administração científica quanto às críticas que essa abordagem recebeu historicamente. Essa apreciação crítica tem pelo menos 8 pontos que nós gostaríamos de analisar, de tratar aqui com vocês. Eu vou citar as 8 e depois cada uma delas a gente vai dar uma abordagem mais precisa. São o mecanismo da administração científica, ou seja, a administração científica era um mecanismo. A superespecialização do operário. 3. A visão microscópica do homem. 4. A ausência de comprovação científica, segundo os cientistas que advogam que a administração não é uma ciência. 5. Abordagem incompleta da organização. 6. Limitação do campo de aplicação. Como nós já falamos, esses estudos de Taylor foram feitos na indústria. Abordagem prescritiva como deve ser feita a administração, normativa, isso vira uma norma de trabalho. E a abordagem feita como um sistema fechado, sem influência do ambiente. Então vamos ver primeiro a primeira crítica feita, que é do mecanismo da administração científica, ou administração científica vista como um mecanismo. Então, os críticos diziam e dizem até hoje, que a teoria científica da administração é uma teoria da máquina. Ela se constitui segundo essa visão, a administração se constitui de uma organização como se fosse uma máquina. Então, é a crítica quanto ao mecanicismo do trato com a administração. A principal ferramenta da administração científica é o estudo dos tempos e movimentos, para justamente definirem os padrões de feitura dos trabalhos, e que chegou à linha de produção com Ford. E a busca do rendimento máximo, a racionalização do processo de trabalho, sempre com a busca do rendimento máximo, e não, segundo os críticos, de um rendimento ótimo. 2. Segundo ponto, a abordagem microscópica e mecanicista da administração científica. Então, na visão de Taylor e seus seguidores, o estudo de tempos e movimentos levava à determinação do método de trabalho, do best way, a melhor maneira de fazer o trabalho, e que levava a um padrão de produção. Esse best way, essa melhor maneira de fazer o trabalho, permitia a seleção científica do trabalhador. Se eu sei o que deve ser feito, como deve ser feito, eu sei quem pode fazê-lo, quem pode realizar esse trabalho, essa tarefa. E também foi possível com isso a determinação da fadiga do homem, o que fisicamente, mentalmente, qual a quantidade de trabalho por um determinado período de tempo, 6 horas, 1 hora, 2 horas, 10 horas, seria possível o homem resistir num ritmo que não fosse super acelerado, mas num ritmo também dito normal. Essa padronização, chegando-se ao padrão de produção, também se chegava à supervisão. O que se deveria fazer? Que tipo de supervisão deveria ser exercido? O controle da produção, e a partir do atendimento do padrão, um plano de incentivo salarial, e também determinar que condições ambientais de trabalho deve haver na fábrica. Tudo isso levando à máxima eficiência,
que é a disposição dos meios de produção, e finalmente a maiores lucros e maiores salários e a eficácia da organização. O terceiro ponto a ser observado é o da superespecialização do operário. Lá vou eu voltar novamente com a questão do cinema de Charlie Chaplin. O sujeito era tão super especializado que ele não podia ver algo redondo, parecido com a cabeça de um parafuso, que ele queria apertar aquilo lá de qualquer forma. Então, essa super especialização decorria da divisão das funções do operariado, das suas tarefas, nas menores partes possíveis. Também levava a uma... esse padrão de produção levava a uma facilidade do ensino de como as pessoas deveriam aprender a fazer essas tarefas, já que elas eram simplificadas. Em pouco tempo se pode treinar um operário numa linha de produção, por exemplo, porque não exige grandes conhecimentos para apertar um parafuso, para aplicar uma solda no componente. Então, isso facilita o ensino das tarefas. Diferente do sujeito ter que fazer o trabalho inteiro, o produto inteiro. Por isso que você não encontra ninguém que saia de uma fábrica e consiga dar manutenção, assistência técnica de um determinado produto, porque ele não sabe como o produto foi todo ele elaborado. Então, essa padronização do desempenho dos operários foi uma razão em razão da fragmentação das tarefas, segundo os críticos, da divisão do trabalho ao seu ponto máximo. Então, o trabalho que antes o artesão dominava completamente, do início ao fim, hoje, agora, depois da aplicação das ideias tayloristas, as tarefas e o trabalho estavam completamente fragmentados. O operário perdia a visão do todo e se concentrava naquela única parte que era para que ele executasse. O taylorismo também demonstrou que a maneira espontânea como os trabalhadores executavam suas tarefas, na verdade, era mais fatigante, porque não havendo padrão, não havendo a melhor maneira de se fazerem as coisas, cada um fazia aquilo que achava mais certo e errava e perdia energia, perdia tempo. Então, a administração da produção dentro da abordagem científica veio acabar com essas questões. Então, o uso espontâneo de se fazerem as coisas levava a uma menor economia e também tornava o trabalho menos seguro. Quarto ponto, a visão microscópica do homem. Então, a aceleração do trabalho é um dos pontos críticos que a oposição, né, como sempre tem a oposição, mas nesse caso, como eu já falei, a oposição na ciência ela não é de todo má, desde que a crítica seja construtiva no sentido de se enxergar melhor determinado ponto. É ótimo que a ciência seja crítica. Então, segundo os críticos, essa aceleração do trabalho ela podia ser obtida somente por meio da padronização obrigatória dos métodos. Não era opcional para o empregado. Então, era a adoção obrigatória de instrumentos e ferramentas adequadas e também das condições de trabalho, das ideais condições de trabalho, se era em pé, se era sentado, seja como fosse. E outra coisa, ninguém era obrigado a amar ninguém no chão de fábrica em qualquer organização, como até hoje é assim. Mas entre aspas, obrigatória a cooperação, porque se não houver cooperação, os objetivos não serão atingidos e colocará em risco o salário do próprio empregado
é, a continuidade da organização. Isso não é bom para ninguém. O esquema de Taylor, segundo os críticos, era um sistema em que fazia com que o homem, o operário, fosse fizesse a obediência às ordens dadas, né? Tivesse que obedecer estritamente às ordens que eram emanadas da gerência. Então o homem era comparado à máquina, com seu desempenho estudado dentro dos seus limites físicos em termos de cargas, velocidade e fadiga. Então, se se sabia qual era o padrão, exigia-se esse padrão que ele fosse atingido. O homem era considerado por Taylor, segundo os críticos, como um apêndice da máquina industrial. O quinto ponto crítico dessa abordagem é que ela é incompleta, é uma abordagem incompleta. A administração científica ela é parcial, inacabada, ela não olha todos os ângulos que envolvem o trabalho, uma parte humana, a parte social, etc. Essa perspectiva incompleta, portanto, ela ignorava e ignora a vida social. Internamente, os participantes da organização não deixam de ser gente. Embora eles estejam ali sendo submetidos a um tratamento meio mecanicista, mas eles são pessoas, eles têm suas necessidades sociais, têm suas famílias, têm religião, têm igreja, têm associação de bairro, associação, enfim, as pessoas precisam de convivência social. A sexta crítica dedicada, vamos chamar assim, contra a abordagem científica é justamente a limitação do campo de aplicação nas organizações industriais, como nós já vimos, e restrita aos problemas de produção. Então a administração científica se fundamenta na estabilidade e na previsibilidade das operações da organização. Tudo que sair daquele padrão não tem solução. É como se houvesse um manual E, na verdade, existem os manuais para que os operários, os trabalhadores, os servidores sigam aquele manual. Há, claro que, para atividades que podem ser feitas dessa forma, né? Que podem ser automatizadas dessa maneira. O sétimo ponto é a abordagem prescritiva e normativa da organização. É uma fórmula única para todas as circunstâncias. Está no manual, se não está no manual, não há o que fazer. Portanto, a padronização de situações para normatizar a maneira de administrar, então, é como se houvesse esse manual de operações, e na verdade, como eu falei, há um manual de operações. Imaginemos que a gente fosse andar de avião e o piloto não tivesse que checar ali, não tivesse um checklist de tudo que ele deveria observar antes de levantar voo. Checar os motores, checar os tanques de gasolina, checar a carga no avião, balanceamento dessa carga, o peso máximo permitido, etc, etc. Além do plano de voo. Então, a visualização das organizações, como ela deve funcionar, é uma crítica que se faz. É uma prescrição. Tudo que deve ser feito está prescrito, é como se fosse uma receita de médico. Você vai fazer tal coisa, tal hora, dessa maneira e tal, e não pode alterar. Em vez dessa abordagem tentar explicar o funcionamento, olha, isso funciona assim, dessa maneira, daquela maneira, deveria funcionar assim. Não, a abordagem científica ela determina, ela é determinística. O oitavo ponto, abordagem do sistema fechado. Então, depois que começa a produção na máquina, não há interferências externas, não pode haver. É um sistema fechado, é produzir de acordo com o padrão estabelecido. Então,
de acordo com sempre com variáveis já conhecidas, trabalhadas, medidas e determinadas. O comportamento do sistema fechado, ele é mecânico e deve ser mecânico. Ele é previsível e determinístico. A gente pode aqui, aos críticos, dizer o seguinte para eles: mas é uma abordagem pioneira da administração. Não havia, antes da administração científica, não havia nenhuma outra abordagem. Então, tudo teve início lá na abordagem científica de Taylor, e depois com a aplicação por Ford na linha de produção. Então, era uma primeira tentativa científica para analisar e padronizar os processos produtivos, e antes que não havia nada disso antes. E outra coisa, foi de um êxito tão grande essa aplicação, essa racionalização das empresas na época, que revolucionou a indústria, revolucionou os comportamentos, a sociedade como um todo. Foi a segunda revolução industrial dos métodos e processos de trabalho. Então, o aumento da produtividade causada pelo uso da tecnologia e racionalização da produção da maneira como foi feita, foi um sucesso para o mundo. Então, a abordagem científica é um alicerce fundamental para a ciência de administração. Então, outra crítica que muito se faz é com relação ao comando e controle. Nós vamos ver depois com a abordagem de Henri Fayol, que ele preconizava e preconiza na sua abordagem a unidade de comando, enquanto que Fayol ele prioriza, Taylor prioriza a especialização, considerando os gerentes como uma ditadura benigna, ou seja, é para o melhor de todos que as pessoas obedeçam aquilo que os gerentes estão mandando. O gerente planeja e controla o trabalho, e os trabalhadores executam. Havia, portanto, na abordagem científica, uma única maneira certa, segundo os críticos, de se fazer o trabalho. Claro que não existe uma única maneira certa, mas se não há uma segunda maneira descrita e que demonstre ser melhor, o que fazer? Seguir com aquilo que está dando certo. Em time que está ganhando não se mexe. O método estabelecido pelo gerente é a melhor maneira e ponto. Os trabalhadores devem utilizar esse método sem questionar, porque se questionar, então tudo cai por terra. A mão de obra era chamada de recursos, então isso aí também fez parte das críticas. O ser humano não pode ser olhado como recurso, como se fosse um recurso material, um recurso financeiro, um recurso. Não, ele é um ser humano. Então vamos chamar essa força de trabalho de recursos humanos e não mão de obra. Recursos. Vamos chamar de mão de obra e não de recursos, né? Recursos, mesmo que sejam recursos humanos. A contratação de mão de obra, sem que essa tenha qualquer envolvimento na organização. Em outras palavras, o sujeito recebe um número ali no seu controle de ponto e não se preocupa se é João, Pedro, Manuel. Qualquer pessoa pode ali substituí-lo sem preocupação com o nome da pessoa. A empresa nada devia aos trabalhadores. Ele era dono dos processos de produção, dono do capital, dono da maquinaria, dono da matéria-prima. O que os trabalhadores tinham que fazer, o único valor que os trabalhadores tinham era a sua força de trabalho, ao aplicar a sua força de trabalho e os seus conhecimentos advindos do treinamento que o próprio patrão estabelecia.
eles tinham que executar as tarefas e esperar no fim do mês o seu pagamento. Essa abordagem científica, ela produzia mais segurança tanto para o trabalhador quanto para a empresa. As empresas davam sensação de estabilidade para as pessoas. E o futuro das pessoas parecia algo previsível, porque se a gente fabricar um lote de X produtos, a gente vai vender no mercado por X dinheiro, e aí estão previstos os pagamentos dos salários, dos benefícios, dos incentivos, etc. Então, concluindo, a administração científica, ela dá início à luta incessante pela produtividade. Até hoje as empresas lutam por alcançar produtividade, eliminar custos. Então a produtividade, como já falamos, é uma medida relativa. Essa relação ela é dada pela quantidade de produto executado, obtido, dividido pelo fator que seja importante e necessário para a organização, pelo número de servidores, número de funcionários, número de operários, pelo valor investido na empresa, o capital investido, pelas horas trabalhadas, enfim, a empresa determina qual é o seu fator mais importante que tem que medir. E essa abordagem também estabelece uma luta contra o desperdício. Até hoje as pessoas lutam contra o desperdício nas organizações. Lutam contra o desperdício de tempo, o desperdício de esforço, de energia, etc. Taylor teve uma profunda influência na vida do século XX e no forte desenvolvimento que suas ideias proporcionaram. As pessoas não sabem, mas as ideias tayloristas estão presentes em nossa vida, no cotidiano, em todas as organizações, e isso é tão natural, entre aspas, que as pessoas não questionam se antes era assim, quando que isso não era assim. É como hoje as crianças que nascem com tablet, com a smartphone nas mãos, e acham que sempre isso existiu. Ou então se verifica uma tela plana de um televisor e se acha que isso sempre foi assim. Na verdade, nós temos que conhecer, e para comparar, para efeito de comparação, como era antes, para então e questionar o hoje. E a gente não se apercebe das mudanças que estão ocorrendo hoje, que vão ter e cada vez esse espaço de tempo é mais curto para as inovações tecnológicas, que a gente também nem se dá conta dessas mudanças no dia a dia. Somente em 1980, 85 surgiram outras teorias tão fortes quanto esta da abordagem científica, que foi a teoria das restrições, dos gargalos, já dentro de uma visão mais sistêmica, de uma abordagem sistêmica. Todo sistema tem problema, não existe um sistema que não tenha o seu problema. Bem como houve uma ênfase no planejamento estratégico, a partir de 1985. São essas duas grandes novidades que nós temos no campo da administração. Vamos agora ver outra abordagem que foi feita por Henri Fayol. Obrigado.